Fui até o cofre que guardava minhas joias de família por 40 anos, mas ele estava completamente vazio. Minhas mãos tremeram enquanto encarava o espaço vazio onde deveriam estar as pérolas da minha avó, os brincos de esmeralda do meu aniversário de bodas, o colar que meu marido me deu antes de morrer. Minha nora apareceu à porta com um sorriso frio. Sogra, nós doamos tudo. Você não precisa mais disso. A calma em minha voz me surpreendeu. Você tem razão, querida. Eu não preciso mais das joias. Mas você vai precisar de um advogado. O rosto dela ficou pálido. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena. Tenho 72 anos e até 2 anos atrás eu nunca imaginaria que meu próprio filho conspiraria para roubar tudo o que eu construí durante a vida. Perdi meu marido, Antônio, há 3 anos. Foram 47 anos juntos, construindo uma vida, criando nossos 3 filhos e conquistando cada centímetro da casa onde morávamos no bairro Jardim das Flores. Uma casa simples, mas nossa. Nosso porto seguro. Os primeiros meses após a morte de Antônio foram os mais difíceis da minha vida. O silêncio da casa vazia era ensurdecedor. Eu passava horas olhando para a poltrona onde ele costumava ler o jornal, esperando vê-lo aparecer a qualquer momento. Nas primeiras semanas, meus filhos se revezavam para ficar comigo. Marta, minha filha mais velha, vinha com os netos nos fins de semana. Ricardo, o do meio, passava para jantar comigo depois do trabalho. E Fernando, o caçula, meu menino de ouro, era quem mais me acompanhava. Fernando sempre foi o filho que mais se parecia com o pai. O mesmo jeito calmo, o mesmo sorriso. Ele trabalhava como gerente em uma loja de materiais de construção. Não ganhava muito, mas sempre foi dedicado. Ou pelo menos era o que eu pensava. Um domingo, 6 meses após a morte de Antônio, Fernando chegou para o almoço acompanhado. "Mãe, essa é a Cristina", ele disse, apresentando uma mulher jovem, de uns 30 anos, cabelos pintados de loiro e um sorriso que não chegava aos olhos. "Estamos namorando há 2 meses. Cristina me abraçou com força. "Dona Helena, Fernando fala tanto da senhora. É uma honra finalmente conhecê-la." Algo nela me incomodou desde o primeiro momento. Talvez fosse o jeito como seus olhos examinavam cada canto da minha sala, avaliando os objetos, ou como ela perguntou, logo no primeiro encontro, se a casa era mesmo minha ou se ainda pagávamos financiamento. Mas ignorei meu instinto. Meu filho estava feliz, e isso era o que importava. Nas semanas seguintes, Cristina se tornou presença constante nos almoços de domingo. Trazia sobremesas, ajudava a lavar a louça, fazia perguntas sobre minha vida. Parecia interessada em mim, e isso aplacou minhas suspeitas iniciais. Que tola eu fui! 3 meses depois, Fernando me deu a notícia. "Mãe, eu e a Cristina vamos nos casar." Fiquei surpresa com a rapidez, mas dei minha bênção. Queria ver meu filho feliz, e se ele havia encontrado alguém para compartilhar a vida após tantos relacionamentos fracassados, quem era eu para questionar? O casamento foi simples, no cartório, seguido de um almoço para a família e alguns amigos. Paguei pelo buffet e pelo bolo, feliz em poder ajudar. Cristina parecia radiante naquele dia, especialmente quando Fernando mencionou durante o brinde que estavam procurando um lugar para morar. "Vocês podem ficar aqui até encontrarem algo", ofereci sem pensar 2 vezes. "A casa é grande demais para mim sozinha." Fernando olhou para Cristina, que assentiu discretamente. "Seria só por uns meses, mãe, até juntarmos dinheiro para a entrada do nosso apartamento." Aquele sim mudaria minha vida para sempre. Eles se mudaram na semana seguinte. No começo, tudo parecia perfeito. Cristina preparava o jantar, Fernando consertava pequenas coisas pela casa que Antônio já não podia fazer. Às vezes, assistíamos juntos à novela das 9. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, a casa não parecia vazia. Mas as mudanças começaram sutilmente. Primeiro, foram os móveis da sala. "Dona Helena,
Esses sofás estão tão desgastados. O que acha de trocarmos por uns mais modernos? Depois foi a cozinha. Esses armários são tão antigos. Poderíamos reformar. Antes que eu percebesse, Cristina estava opinando sobre tudo. Minhas roupas. Essa saia é muito antiquada. Minha alimentação, tanto açúcar faz mal para a senhora? Meus remédios, a senhora realmente precisa de todos esses? E o pior, Fernando concordava com tudo. Meu filho, que sempre teve opinião forte, agora apenas repetia: "A Cristina tem razão, mãe." 6 meses após se mudarem, Cristina deu seu golpe mais ousado. "Dona Helena", ela disse enquanto eu tomava meu café da manhã. Fernando e eu estivemos conversando. "A senhora já tem tanta coisa para se preocupar. Por que não deixa que eu cuide das contas, dos pagamentos, dessas coisas chatas?" Hesitei. "Não sei, Cristina. Sempre cuidei dessas coisas. Mas agora a senhora pode descansar. Eu trabalho com administração, sei como organizar tudo. Só preciso que a senhora assine uma procuração para eu poder movimentar suas contas e resolver as coisas no banco." Fernando, que estava lendo o jornal, levantou os olhos. "É uma boa ideia, mãe. A Cristina é organizada, vai facilitar sua vida." Como negar algo ao meu filho? Como questionar as intenções daquela que ele havia escolhido para compartilhar a vida? Assinei a procuração naquela mesma semana. Foi aí que comecei a perder o controle da minha própria vida. A primeira coisa que notei foi que não recebia mais os extratos do banco em casa. "Mudei para digital, é mais prático", explicou Cristina. Quando pedi para ver como estavam minhas economias, ela sempre dizia: "Depois te mostro", ou "Está tudo sob controle." Meu dinheiro, a pensão de Antônio, minhas pequenas economias, tudo foi desaparecendo. Quando precisava comprar algo, tinha que pedir a ela. "Para que a senhora precisa de um vestido novo? Não vai a lugar nenhum", ela dizia quando pedi dinheiro para comprar uma roupa para o aniversário da minha neta. Minhas amigas do grupo de crochê começaram a notar a mudança. "Helena, você está tão magra. Está se alimentando bem?" perguntou Dora, minha amiga de 50 anos, numa das nossas reuniões semanais. Não tive coragem de dizer que Cristina controlava até a comida que entrava na minha casa. "Precisamos economizar", ela dizia enquanto comprava roupas novas e sapatos caros para ela mesma. Certa noite, precisei de um remédio para a dor. Procurei meu cartão do banco na bolsa, mas não estava lá. Perguntei a Cristina: "Eu estou com ele, sogra. Lembra que combinamos que eu cuidaria das finanças?" "Mas preciso do meu cartão para comprar um remédio." "A essa hora. A farmácia está fechada. Amanhã resolvo isso para a senhora." No dia seguinte, ela trouxe um remédio genérico, diferente do que eu precisava. Quando reclamei, ela disse: "Esse é mais barato e faz o mesmo efeito. Temos que economizar, sogra." Aos poucos, fui me tornando uma estranha na minha própria casa. Cristina redecorou tudo, doou vários dos meus pertences sem me consultar, controlava meus horários, minhas saídas, minha vida. E Fernando? Meu filho parecia hipnotizado, concordando com tudo, defendendo Cristina quando eu tentava reclamar. "Mãe, a Cristina só quer o seu bem. Você está ficando desconfiada demais." Foi quando minha amiga Dora me alertou. "Helena, o que está acontecendo com você? Você não aparece mais nas reuniões, está sempre cansada, abatida. Tem alguma coisa errada." Dora foi a primeira pessoa para quem tive coragem de abrir o coração. Contei sobre o controle financeiro, sobre como me sentia prisioneira na minha própria casa. Ela ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos. "Helena, isso é abuso. Você precisa procurar ajuda." "Mas é meu filho, minha família." "Família não faz isso, Helena. Família respeita, cuida, ama." Aquela conversa plantou uma semente em mim. Comecei a observar tudo com outros olhos, a guardar evidências. Anotava quantias que Cristina dizia ter gasto com a casa, mas que não apareciam em lugar nenhum. Guardava recibos de compras que ela fazia para si mesma com meu dinheiro. E, um dia, decidi verificar minhas joias.
Joias que Antônio havia me dado ao longo de nossa vida juntos. O colar de pérolas que ganhei no nosso aniversário de 25 anos. Os brincos de esmeralda que ele me deu quando nascia Fernando. O anel de diamantes da minha mãe. Foi naquele dia, ao abrir o cofre vazio, que algo dentro de mim também se esvaziou. O último resquício de confiança, de esperança, se foi. As joias não eram apenas objetos valiosos, eram memórias, eram partes da minha história com Antônio. Quando Cristina disse, "Nós doamos tudo", algo em mim se quebrou. E algo novo, mais forte, começou a nascer. A expressão no rosto de Cristina quando mencionei a palavra advogado foi impagável. Seus olhos se arregalaram, a boca se entreabriu, e por um instante toda sua fachada de controle desabou. Ela rapidamente se recompôs, forçando um sorriso nervoso. Advogado? Do que a senhora está falando? Nós só estamos tentando simplificar sua vida, livrar-se de coisas que não usa mais. Mantive minha voz calma, olhando-a diretamente nos olhos. As joias que o meu marido me deu ao longo de 47 anos de casamento não são coisas que não uso mais. São minhas memórias, minha história. E você não tinha o direito de tocá-las. Fernando apareceu à porta, atraído pela conversa. O que está acontecendo? Sua esposa doou minhas joias sem meu consentimento, Fernando. Todas elas. Ele olhou para Cristina confuso. Do que ela está falando? Ah, aquelas bijuterias antigas? Cristina deu de ombros despreocupada. Estavam juntando poeira. Além disso, sua mãe está ficando confusa ultimamente, esquecendo onde põe as coisas. Aquela mentira descarada me atingiu como um tapa. Fernando, eu nunca estive tão lúcida. Suas joias estão no cofre do quarto, que só eu e seu pai conhecíamos a combinação. Agora, o cofre está vazio. Como Cristina sabia a combinação? Fernando hesitou, seu olhar vagando entre mim e sua esposa. Mãe, talvez você tenha comentado a combinação em algum momento. Nunca. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Seu pai me fez prometer que nunca revelaria. Era nosso segredo. Cristina interveio rapidamente. Fernando, não vê que sua mãe está ficando paranoica? Semana passada, ela também acusou a diarista de roubar dinheiro da bolsa dela. Isso nunca aconteceu, protestei. Viu só? Cristina suspirou dramaticamente. Ela nem lembra do que diz. Acho que precisamos considerar levá-la ao médico, talvez um neurologista. O olhar de pena que Fernando me lançou doeu mais que qualquer insulto. Meu próprio filho acreditava que eu estava perdendo a sanidade. Foi nesse momento que percebi. Eles estavam me roubando não apenas financeiramente, mas também tentavam roubar minha credibilidade, minha autonomia, minha dignidade. Não respondi mais nada naquele dia. Voltei para meu quarto, fechei a porta e chorei silenciosamente. Não eram apenas as joias que lamentava perder. Era a confiança no meu filho, o respeito próprio que Cristina tentava arrancar de mim, a segurança que eu deveria ter na minha própria casa. Naquela noite, não dormi. Minha mente fervilhava com pensamentos, dúvidas e, principalmente, com um sentimento que há muito não experimentava. Raiva. Uma raiva justa, uma indignação que me fez secar as lágrimas e tomar uma decisão. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Na manhã seguinte, esperei que Fernando saísse para o trabalho. Cristina também saiu para fazer compras. Com a casa vazia, peguei o telefone e disquei um número que não usava há anos. Escritório de Advocacia Mendes e Associados. Boa tarde. Por favor, gostaria de falar com o Dr. Carlos Mendes. Ele está em reunião. Posso anotar seu recado? Diga a ele que Helena Costa, viúva de Antônio Costa, precisa falar com urgência. Ele vai entender. Carlos havia sido o advogado e amigo de Antônio por mais de 30 anos. Se alguém podia me ajudar, era ele. Menos de uma hora depois, meu telefone tocou. Helena, é o Carlos. Recebi seu recado. Aconteceu alguma coisa? Minha voz falhou por um instante.
Ouvir a voz de Carlos, tão parecida com a de Antônio às vezes, trouxe um nó à minha garganta. Carlos, preciso de sua ajuda. É urgente. Acho que meu filho e minha nora estão me roubando. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Estou indo até aí. 2 horas depois, Carlos estava na minha sala. Aos 70 anos, ele ainda mantinha a postura ereta e o olhar agudo que Antônio sempre admirou. Contei-lhe tudo: a procuração, o controle financeiro, as joias desaparecidas, as acusações de que eu estava ficando senil. Carlos ouvia com atenção, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele tirou os óculos e suspirou. Helena, isso é mais comum do que você imagina. Chama-se abuso financeiro contra idosos. E pelo que você me conta, eles também estão praticando abuso psicológico, tentando minar sua confiança em si mesma. O que posso fazer, Carlos? Vamos precisar reunir provas. Primeiro, vamos ao banco amanhã para verificar os extratos das suas contas. Vou preparar um documento revogando a procuração. Depois, vamos fazer um boletim de ocorrência sobre as joias. Você tem alguma foto delas? Algum documento de avaliação? Por sorte, eu tinha. Antônio sempre foi metódico e havia guardado as notas fiscais, os certificados de autenticidade e até algumas fotos das peças mais valiosas em uma pasta que mantinha no escritório dele, agora ocupado por Fernando. Estão no escritório, mas não sei se ainda estão lá. Eles mudaram muita coisa na casa. Então esse é nosso primeiro passo. Precisamos desses documentos. Esperamos Cristina sair novamente para entrar no escritório. A decoração havia mudado completamente. A mesa antiga de Antônio fora substituída por uma escrivaninha moderna. As estantes de livros deram lugar a prateleiras decorativas. Mas o cofre embutido na parede continuava lá, disfarçado atrás de um quadro. Antônio me mostrou esse cofre uma vez, comentou Carlos, removendo o quadro. A combinação do cofre do escritório era diferente da do quarto. Felizmente, eu a lembrava. Girei os discos, data de nascimento de Antônio, seguida pelo nosso ano de casamento. O cofre abriu com um clique suave. Por um milagre, a pasta estava lá. Carlos a folheou rapidamente. Isso é ouro puro, Helena. Com esses documentos, podemos provar a existência das joias e seu valor. Agora vamos guardar isso em um lugar seguro. Carlos levou a pasta consigo, prometendo fazer cópias e me devolver os originais. No dia seguinte, fomos juntos ao banco. Quando chegamos, a gerente nos recebeu com um sorriso constrangido. Dona Helena, que surpresa! Geralmente é sua nora quem vem fazer as transações. É exatamente sobre isso que queremos falar, disse Carlos, apresentando sua identificação de advogado. Gostaríamos de ver os extratos da conta da senhora Helena nos últimos 6 meses. A expressão da gerente mudou. Precisarei da autorização da senhora Cristina, já que ela tem procuração para administrar as contas. Não precisará. Carlos entregou um documento. Estamos formalmente revogando essa procuração, com efeito imediato, e queremos acesso completo aos extratos, incluindo detalhes de todas as transações realizadas desde que a procuração foi concedida. Demorou quase 2 horas, mas finalmente tivemos acesso aos extratos. O que vimos me deixou sem ar. Saques frequentes, transferências para contas que eu não reconhecia, pagamentos de cartões de crédito com valores exorbitantes. Ela esvaziou quase todas as suas economias, Helena, disse Carlos, apontando para o saldo atual. De um saldo de quase 300 mil reais, sobravam apenas 17 mil reais na conta. Isso é roubo, puro e simples. Com a documentação em mãos, fomos direto à delegacia especializada em crimes contra idosos. O delegado, um homem de meia-idade chamado Marcelo, nos ouviu com atenção. Senhora Helena, o que a senhora está descrevendo é infelizmente muito comum. Filhos e noras que se aproveitam de idosos, especialmente viúvos, são casos que vemos quase diariamente. Ele registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento das joias e pela apropriação indébita do dinheiro. Vamos investigar, mas preciso alertá-la. Casos envolvendo familiares são sempre complexos.
A senhora está preparada para potencialmente levar seu próprio filho à justiça? A pergunta me atingiu como um soco. Estava eu realmente pronta para criminalizar meu Fernando? O menino que criei, que embalei em meus braços, por quem sacrifiquei tantas coisas? Ela precisa de tempo para pensar, respondeu Carlos por mim. Por enquanto, vamos focar na recuperação dos bens e na proteção do que resta. Ao sairmos da delegacia, meu coração estava pesado. O que vou dizer a Fernando quando ele souber que revogamos a procuração, que registramos um boletim de ocorrência? Carlos colocou a mão em meu ombro. A verdade, Helena, que você está se defendendo, que você não vai permitir ser roubada e manipulada, nem mesmo pelo seu filho. Naquela noite, voltei para casa com um peso no coração, mas também com uma determinação renovada. Ao entrar, encontrei Cristina ao telefone na cozinha. Ela não me viu imediatamente, e pude ouvir parte da conversa. Não, ainda não consegui a assinatura dela, mas é só questão de tempo. O Fernando já está convencido que ela está perdendo a lucidez. Mais umas semanas e podemos sugerir aquela casa de repouso em São José dos Campos. Sim, a casa vale pelo menos 1 milhão. Depois de vender, compramos o nosso apartamento e ainda sobra uma boa grana. Congelei no lugar, meu sangue gelando nas veias. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam planejando me internar para tomar minha casa. Recuei silenciosamente e saí da casa sem que Cristina me visse. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e liguei para Carlos. Carlos, preciso de sua ajuda novamente. A situação é pior do que imaginávamos. O plano foi montado com cuidado. Carlos e eu conversamos por horas naquela noite, analisando cada detalhe da situação e todas as possíveis saídas. No final, concordamos que o melhor caminho seria confrontar Fernando e Cristina diretamente, mas apenas quando tivéssemos todas as evidências necessárias. Não podemos dar chance para eles negarem ou distorcerem os fatos, explicou Carlos. Precisamos de provas irrefutáveis e precisamos ter um plano para sua segurança após o confronto. Minha segurança. Nunca imaginei que precisaria me proteger do meu próprio filho. No dia seguinte, Carlos acionou um investigador particular, Renato, para rastrear o paradeiro das minhas joias. Se Cristina havia realmente doado as peças, talvez ainda fosse possível recuperá-las. Mas tanto Carlos quanto eu suspeitávamos que doar era apenas um eufemismo para vender ou penhorar. Enquanto isso, minha amiga Dora ofereceu sua casa caso eu precisasse sair da minha temporariamente. Você pode ficar comigo o tempo que for necessário, Helena. Meu apartamento é pequeno, mas tem espaço de sobra para você. Outro aliado inesperado surgiu na figura de Marta, minha filha mais velha. Ela vivia em Campinas, a 2 horas de distância, e vinha me visitar a cada 2 semanas. Quando contei a ela sobre minhas suspeitas, sua reação inicial foi de descrença. Mãe, tem certeza? O Fernando sempre foi tão responsável. Mostrei a ela os extratos bancários que consegui com Carlos. Seu rosto empalideceu ao ver as transferências sistemáticas, os saques frequentes. Meu Deus, mãe, isso é roubo. E tem mais. Contei sobre a conversa que ouvi entre Cristina e alguém ao telefone, sobre os planos de me internar e vender a casa. Marta passou da descrença à fúria em questão de segundos. Aquela víbora! E o Fernando está compactuando com isso? Como ele pode fazer isso com a própria mãe? Não sei até que ponto Fernando está consciente de tudo, admiti. Às vezes penso que ele também está sendo manipulado. Cristina tem um poder estranho sobre ele. Isso não justifica, mãe. Ele é um adulto, responsável pelos próprios atos. Marta apertou minhas mãos. Conte comigo. Vou pedir licença no trabalho e ficar aqui com você até resolvermos isso. Ter Marta ao meu lado trouxe um alívio que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez em meses, não me senti sozinha naquela batalha. Ainda assim, meu coração estava partido. Como chegamos a esse ponto? Onde foi que errei na criação de Fernando para que ele permitisse isso acontecer? 3 dias depois, Renato, o investigador, trouxe as primeiras notícias sobre minhas joias. Encontrei 3 das peças em uma casa de penhores no centro. Ele informou:
mostrando fotos em seu celular. O colar de pérolas, os brincos de esmeralda e uma pulseira de ouro. Foram penhorados há aproximadamente 2 meses, em nome de Cristina Oliveira. Meu coração acelerou ao ver as imagens. Eram minhas joias, sem dúvida. E as outras peças? Ainda estou rastreando. Há várias casas de penhores na cidade e também estou verificando sites de venda online. Alguns vendedores correspondem ao perfil, mas preciso confirmar. Carlos anotou o endereço da casa de penhores. Vamos precisar de um mandado judicial para recuperar essas peças. Já estou preparando a petição. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei. Alguns dias, talvez uma semana. A justiça é lenta, Helena. Você sabe disso. Uma semana parecia uma eternidade. Cada dia que passava, eu observava Fernando e Cristina agindo naturalmente, como se nada estivesse acontecendo, como se não estivessem planejando destruir minha vida. A hipocrisia me corroía. Cristina ainda não havia percebido que a procuração fora revogada. Continuava agindo como se tivesse controle sobre meu dinheiro, embora agora Carlos tivesse bloqueado qualquer possibilidade de novas transferências ou saques. Foi Fernando quem primeiro notou que algo estava diferente. Numa noite, enquanto jantávamos, Cristina mencionou casualmente que precisava ir ao banco no dia seguinte para resolver umas coisas da dona Helena. O que exatamente você precisa resolver, Cristina? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Ela deu de ombros. Nada demais, só algumas contas para pagar, transferências de rotina. Não será necessário, respondi calmamente. Eu mesma cuido das minhas contas a partir de agora. O garfo de Fernando parou a meio caminho da boca. Como assim, mãe? A Cristina não está cuidando das suas finanças? Estava. Decidi retomar o controle. Cristina riu nervosamente. Sogra, não precisa se preocupar com essas coisas chatas. Eu não me importo de ajudar. Tenho certeza que não se importa, mas eu prefiro cuidar do meu próprio dinheiro. O olhar que Cristina e Fernando trocaram não passou despercebido. Era uma mistura de surpresa e preocupação. Aconteceu alguma coisa, mãe? Fernando perguntou, sua voz tentando soar despreocupada. Você parece diferente ultimamente. Diferente como, filho? Não sei, mais desconfiada. Cristina interveio rapidamente. É o que venho dizendo, amor. Sua mãe anda esquecendo coisas, confundindo situações. Talvez devêssemos marcar aquela consulta com o Dr. Paulo. Não estou confundindo nada, Cristina, respondi, olhando-a nos olhos. Estou vendo tudo com muita clareza agora. Fernando pareceu desconfortável. Mãe, a Cristina só quer ajudar. Esse seu comportamento está me preocupando. Meu comportamento? Ou o fato de que estou retomando o controle da minha vida? O jantar terminou em um silêncio tenso. Mais tarde, ouvi Fernando e Cristina discutindo no quarto deles. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claramente alterado. Na manhã seguinte, Cristina saiu cedo, dizendo que ia fazer compras. Fernando também saiu, para o trabalho. Aproveitei a oportunidade para ligar para Carlos. Eles estão desconfiados, informei. Percebi ontem no jantar. Era esperado. Estamos quase prontos para o confronto, Helena. O mandado judicial para as joias deve sair até amanhã. E o inquérito policial já foi aberto para investigar o desvio de dinheiro. Estou com medo, Carlos. Não do confronto em si, mas do que virá depois. E se Fernando escolher ficar do lado dela? E se eu perder meu filho para sempre? Helena. A voz de Carlos suavizou. Você não vai perder seu filho. Pode haver um período difícil de ajuste, mas a verdade tem um jeito de vir à tona. Se Fernando realmente estava sendo manipulado, ele acabará enxergando isso. Quis acreditar nele. Precisava acreditar. 2 horas depois, Cristina retornou, parecendo agitada. Bateu na porta do meu quarto sem cerimônia. Dona Helena, precisamos conversar. Abri a porta lentamente. Ela entrou sem ser convidada e sentou-se na beirada da minha cama. Fui ao banco hoje, ela começou, seu tom acusatório. Parece que a senhora revogou a procuração que me deu. Sim, revogei.
Por quê? A senhora não confia mais em mim? Olhei para aquela mulher que havia invadido minha vida, roubado minhas economias, vendido minhas joias e planejava me tirar de minha própria casa. O cinismo dela era quase admirável. Não, Cristina, não confio mais em você. Seus olhos se estreitaram. O que isso significa? Significa que sei o que você fez. Sei sobre as transferências, os saques, as joias penhoradas. Sei também sobre seus planos para me internar e vender minha casa. O rosto de Cristina empalideceu por um instante, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Do que a senhora está falando? Está ficando paranoica. É exatamente isso que temos notado, Fernando e eu. A senhora anda esquecendo coisas, inventando histórias. Isso é preocupante. Tenho extratos bancários, Cristina. Tenho provas de que você penhorou minhas joias. E ouvi sua conversa ao telefone sobre me internar numa casa de repouso. Pela primeira vez desde que a conheci, vi Cristina verdadeiramente desestabilizada. Seus olhos saltavam de um lado para outro, como se procurassem uma saída. Isso é ridículo. A senhora está delirando. Vou ligar para o Fernando agora mesmo. Fique à vontade. Na verdade, prefiro que ele esteja presente quando meu advogado chegar. Daqui a... Olhei para o relógio. Aproximadamente 1 hora. Advogado? Que advogado? Dr. Carlos Mendes. Era sócio do meu marido, lembra? Cristina levantou-se bruscamente. A senhora não pode fazer isso. Nós somos família. Família não rouba família, Cristina. Ela saiu batendo a porta. Ouvia discando freneticamente no telefone, sua voz alterada enquanto falava com Fernando. Sentei na beira da cama, meu coração batendo acelerado. Não havia volta agora. 1 hora depois, Fernando chegou em casa como um furacão. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. Mãe, que história é essa de advogado? A Cristina está em prantos. Sente-se, Fernando. Temos muito o que conversar. Não quero me sentar. Quero saber por que a senhora está acusando minha esposa de roubo. Isso é insano. Nesse momento, a campainha tocou. Era Carlos, pontual como sempre. Ao seu lado estava Marta, que havia combinado de estar presente durante o confronto. O que é isso? Uma intervenção? Fernando perguntou ao ver minha filha. Podemos chamar assim, respondeu Carlos, estendendo a mão. Carlos Mendes, advogado da sua mãe. Fernando ignorou a mão estendida. Minha mãe não precisa de advogado. Isso é um mal-entendido. Receio que não, Sr. Fernando. Temos documentos que comprovam desvio de valores da conta da sua mãe nos últimos 6 meses, além de provas de que joias de valor sentimental e financeiro foram penhoradas sem o conhecimento ou consentimento dela. Carlos abriu sua pasta e começou a dispor os documentos sobre a mesa da sala. Extratos bancários com transferências destacadas em amarelo. Fotos das joias na casa de penhores. Comprovantes de gastos em lojas de luxo usando cartões em nome de Cristina, mas vinculados à minha conta. Fernando pegou os papéis com mãos trêmulas. Seu rosto foi perdendo a cor à medida que examinava as evidências. Isso deve ser um engano. Cristina? Ela apareceu na sala, os olhos vermelhos, mas estranhamente secos para alguém que estava supostamente em prantos. O que está acontecendo aqui, Cristina? Fernando perguntou, sua voz mais baixa agora. Não sei do que eles estão falando, amor. Eu administro as contas da sua mãe, sim, mas sempre para o benefício dela. Então, como explica estas transferências para sua conta pessoal? Carlos apontou para um dos extratos. E estes saques em dinheiro quase diários? Eram para despesas da casa, claro. 5.000 guerrares por semana em despesas domésticas? Questionou Marta. Para 3 pessoas numa casa onde as contas principais são pagas diretamente pela aposentadoria da mamãe? Não me parece plausível, Cristina. Cristina olhou para Fernando, seus olhos implorando por apoio. Amor, você sabe como cuidar de sua mãe exige recursos. Ela tem necessidades especiais, medicamentos caros. Quais medicamentos caros, Cristina? Perguntei. Todos os remédios que tomo são cobertos pelo plano de saúde, e você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando passava as mãos pelos cabelos, seu olhar vagando entre os documentos.
Cristina e eu. E as joias, Cristina? Carlos continuou. Pode explicar como foram parar nesta casa de penhores? Foram doadas, como já expliquei. Com seu nome como depositante e em troca de dinheiro? Isso não é doação, senhora. É penhora. Fernando finalmente encontrou sua voz. Cristina, você vendeu as joias da minha mãe? Não vendi. Só penhorei temporariamente. Íamos recuperá-las quando nossa situação melhorasse. Nossa situação? Fernando franziu a testa. Que situação? Estamos bem financeiramente. Um novo silêncio, mais pesado que o anterior. O olhar de Fernando para Cristina agora continha algo diferente. Suspeita. O que mais você não está me contando, Cristina? Carlos interveio. Senhor. Fernando, temos razões para acreditar que você e sua esposa estavam planejando internar Dona Helena em uma casa de repouso contra a vontade dela, para então vender esta casa. Fernando arregalou os olhos. O quê? Isso é absurdo! É mesmo, Fernando? Perguntei, minha voz calma, mas firme. Então, por que Cristina estava discutindo isso ao telefone? Porque ela tem insistido que estou confusa, esquecida, quando nunca tive problemas de memória? Por que você tem concordado com cada acusação dela sobre minha sanidade? Meu filho me olhou como se me visse pela primeira vez. Mãe, eu não sabia... Não minta, Fernando. Cristina explodiu subitamente. Nós conversamos sobre isso. Sobre como sua mãe estaria melhor em um lugar com cuidados especializados. Como esta casa é grande demais para ela sozinha. Como poderíamos usar o dinheiro da venda para recomeçar nossa vida, comprar nosso próprio lugar? O olhar de traição que Fernando lançou a Cristina dizia tudo. Conversamos sobre como um dia, talvez, quando mamãe realmente precisasse de cuidados, poderíamos considerar uma casa de repouso de qualidade. Nunca falamos em vender a casa dela ou forçá-la a qualquer coisa. Você é tão ingênuo, Fernando, Cristina gritou, toda a fachada desmoronando. Acha que vamos conseguir algo na vida morando de favor com sua mãe? Tendo que pedir permissão para tudo? Dependendo da boa vontade dela? Morando de favor? A voz de Fernando subiu 1/8. Esta é a casa da minha mãe, nós que estamos aqui de favor. E quanto tempo mais vamos ficar assim? Anos, décadas, esperando ela... Cristina se calou, mas o dano já estava feito. Esperando eu morrer, Cristina? É isso? Completei. Cristina desabou no sofá, o rosto nas mãos. Você não entende, Fernando. Eu fiz isso por nós, por nosso futuro. Roubando minha mãe, vendendo as joias de família, planejando interná-la contra a vontade? Que tipo de futuro construiríamos sobre isso? Naquele momento, algo mudou no olhar de Fernando. A confusão deu lugar à compreensão, depois ao horror e finalmente à vergonha. Ele se virou para mim, lágrimas nos olhos. Mãe, eu juro que não sabia a extensão disso. Eu fui um idiota. Me deixei levar. Quando Cristina sugeriu que você nos desse uma procuração, parecia fazer sentido. Ela é organizada, entende de finanças. Eu pensei que seria bom para você. E quando ela começou a dizer que eu estava confusa, que estava esquecendo coisas, Fernando abaixou a cabeça. Eu não questionei. Ela parecia tão sincera, tão preocupada com você. E parte de mim queria acreditar, porque era mais fácil do que admitir que ela pudesse estar, que ela estivesse manipulando você, Marta completou. Fernando assentiu, derrotado. Carlos retomou a palavra. Bem, temos 2 opções agora. Podemos seguir com o processo criminal, que já está em andamento, ou podemos tentar um acordo extrajudicial, desde que todas as condições de Dona Helena sejam atendidas. Quais condições? Fernando perguntou. Primeiro, devolução integral dos valores desviados. Segundo, recuperação de todas as joias penhoradas. Terceiro, vocês 2 saem desta casa imediatamente. O golpe final pareceu atingir Fernando como um soco físico.
Sair da casa? Mãe, onde vamos morar? Isso não é problema meu, Fernando, respondi, sentindo uma firmeza que não sabia que possuía. Vocês são jovens, têm empregos, encontrem um lugar para vocês, como deveriam ter feito desde o início. Mas... Não há mas, Fernando, interveio Marta. Você e sua esposa traíram a confiança da mamãe da pior forma possível. Sugeriram que ela estava senil para poderem controlá-la. Isso é abuso. Vocês têm sorte que ela está considerando não levar isso adiante criminalmente. Cristina levantou o rosto, os olhos agora verdadeiramente marejados. Não tenho como devolver o dinheiro. Já gastei quase tudo. Com o quê? Perguntou Fernando, incrédulo. Cristina não respondeu, mas seu silêncio dizia tudo. As joias ainda podem ser recuperadas, disse Carlos. Quanto ao dinheiro, estabeleceremos um plano de pagamento, mas vocês terão que sair daqui hoje mesmo. Hoje? Fernando parecia em choque. Hoje, confirmei. Marta vai ficar comigo pelos próximos dias. Quero minha casa de volta, Fernando. Quero minha vida de volta. O que se seguiu foi uma cena que nunca imaginei viver. Fernando e Cristina, cabisbaixos, recolhendo seus pertences, fazendo malas apressadamente sob os olhares vigilantes de Carlos e Marta. Antes que o sol se pusesse, eles tinham partido. Fernando para a casa de um amigo, Cristina para um destino que não mencionou. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio abençoado se abateu sobre a casa. Marta me abraçou forte, sem dizer nada. Não havia necessidade de palavras. A batalha havia sido vencida, mas a guerra deixara cicatrizes que levariam muito tempo para curar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente em minha própria cama, na minha própria casa, sem medo do amanhã. Os dias que se seguiram à partida de Fernando e Cristina foram estranhamente pacíficos. Marta ficou comigo por 2 semanas, ajudando a reorganizar a casa e a recuperar um senso de normalidade. Juntas, limpamos cada canto, removendo os vestígios da presença de Cristina, os móveis modernos que ela havia comprado com meu dinheiro, as cortinas que substituíram as que Antônio e eu escolhemos juntos, os quadros genéricos que tomaram o lugar das fotografias de família. Não precisamos jogar tudo fora, mãe, disse Marta enquanto contemplávamos os sofás brancos que Cristina havia insistido em comprar. Algumas coisas até combinam com a casa. Balancei a cabeça. Quero tudo novo, Marta. Ou melhor, quero tudo de volta como era antes. Cada objeto que ela escolheu me lembra do que aconteceu, do quão cega eu fui. Então, aos poucos, recuperamos o que era possível. Tiramos os móveis antigos do depósito, minha poltrona favorita, a mesa de centro que Antônio envernizou com tanto cuidado, as estantes de livros que Cristina considerava ultrapassadas. Recolocamos as fotos nas paredes, fotos do meu casamento, dos nascimentos dos meus filhos, de viagens em família, momentos que contavam a história da nossa vida. Foi um processo catártico, como se cada objeto recuperado fosse um pedaço da minha identidade que eu reclamava de volta. Carlos continuou trabalhando no aspecto legal da situação. Após uma semana, conseguiu a liberação judicial para recuperar as joias penhoradas. Fomos juntos à casa de penhores, onde o proprietário, um homem de meia idade chamado Sérgio, nos recebeu com evidente desconforto. Não sabia que as joias eram roubadas, ele se defendeu, mostrando os documentos que Cristina havia apresentado. Ela tinha uma procuração, parecia tudo legal. Não estamos aqui para acusá-lo, esclareceu Carlos. Só queremos recuperar os bens da senhora Helena, conforme determinado judicialmente. Sérgio nos levou até o cofre dos fundos e de lá retirou uma caixa de segurança. Quando a abriu, não pude conter as lágrimas. Lá estavam elas, minhas memórias, meus tesouros sentimentais, reduzidos a simples mercadorias com etiquetas de preço. O colar de pérolas que Antônio me deu no nosso aniversário de 25 anos. Os brincos de esmeralda que pertenceram à minha avó. A pulseira de ouro que ganhei quando Fernando nasceu.
Cada peça carregava uma história, um momento especial da minha vida. Faltam algumas peças, notei, após contar mentalmente. O anel de diamantes da minha mãe, o broche de safira que usamos em Marta. Sérgio pareceu genuinamente constrangido. Essas são todas as peças que ela deixou comigo. Talvez as outras estejam em outra casa de penhores. Ou já haviam sido vendidas, pensei amargamente. Mas não disse nada. Ter recuperado pelo menos uma parte já era uma vitória. Quanto ao dinheiro desviado, a situação era mais complexa. Cristina realmente havia gastado quase tudo, em roupas caras, bolsas de grife, jantares em restaurantes requintados e uma infinidade de pequenas extravagâncias que somadas representavam uma pequena fortuna. Fernando, quando confrontado com os gastos, parecia genuinamente surpreso. Eu não sabia de nada disso, ele jurou, mostrando a Carlos suas próprias contas bancárias, muito mais modestas. Pensava que estávamos vivendo com o meu salário e um pouco da ajuda da minha mãe para as despesas da casa. Carlos estabeleceu um plano de pagamento rígido. Cristina e Fernando teriam que me ressarcir em parcelas mensais que comprometeriam uma parte significativa de seus salários pelos próximos 5 anos. É justo, Fernando concordou imediatamente. Vou trabalhar dobrado se necessário. Preciso consertar isso, mamãe. O mais difícil, no entanto, não foi recuperar os bens materiais, mas reconstruir a relação com meu filho. Durante semanas após sua saída, Fernando ligava diariamente, enviava mensagens, pedia para me visitar. No começo, eu recusava. A ferida estava muito recente, a traição muito dolorosa. Marta tentou interceder por ele. Mamãe, o Fernando foi manipulado. Ele errou, sim, mas acho que merece uma chance de se explicar. Ele é um homem adulto, Marta. Não uma criança que não sabe o que está fazendo. Sim, mas pessoas apaixonadas cometem erros. A Cristina claramente tinha um poder sobre ele. Relutante, acabei concordando em receber Fernando para um café numa tarde de domingo, quase um mês após os acontecimentos. Ele chegou pontualmente, parecendo nervoso e abatido. Havia perdido peso, e olheiras profundas marcavam seu rosto. Obrigado por me receber, mãe, ele disse, aceitando a xícara de café que lhe ofereci. Sentamo-nos na varanda, o lugar onde tantas vezes havíamos conversado no passado. Como a senhora está? Melhor, agora que tenho minha casa de volta. Fernando assentiu, engolindo em seco. Mãe, eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Sei que o que aconteceu é imperdoável. Mas preciso que a senhora saiba que nunca, em nenhum momento, concordei conscientemente em prejudicá-la. Fernando, você assinou uma procuração que dava controle total do meu dinheiro a Cristina. Você concordou quando ela sugeriu que eu estava ficando senil. Você ficou do lado dela em cada discussão. Eu sei, eu sei. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente angustiado. Não tenho desculpas, só explicações, se a senhora estiver disposta a ouvir. Fiz um gesto para que continuasse. Quando conheci Cristina, estava num momento difícil. A perda do papai me afetou mais do que eu admitia. Sentia-me sozinho, perdido. Então ela apareceu, linda, cheia de vida, interessada em mim. Foi como um raio de luz. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Cristina tinha um jeito de me fazer acreditar que éramos uma equipe, que juntos poderíamos conquistar o mundo. Quando ela sugeria algo, sempre parecia fazer sentido, sempre parecia ser para o bem de todos. Quando falou sobre ajudar a senhora com as finanças, parecia genuinamente preocupada. Sua mãe não deveria se preocupar com contas e burocracias na idade dela, ela dizia. E quanto às acusações de que eu estava ficando confusa, isso também foi para o meu bem? Fernando abaixou a cabeça. Foi sutil, mãe. Começou com pequenas coisas. Você notou como sua mãe esqueceu o nome da vizinha ontem? Ou ela colocou sal no café em vez de açúcar, você viu? Pequenos detalhes que, isolados, pareciam inofensivos, mas que juntos formavam um padrão.
Um padrão falso. Sim, ele admitiu. Um padrão falso. Mas eu acreditei porque era mais fácil acreditar nela do que questionar. E talvez porque uma parte de mim gostava da ideia de que a senhora precisava de nós, que éramos necessários. Senti uma pontada de tristeza com essa confissão. Filho, eu sempre precisei de vocês. Sempre. Mas como família, não como guardiões. Eu sei disso agora. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que me lembrou tanto de Antônio que meu coração se apertou. Desde que soube a verdade, não consigo dormir direito. Fico repassando cada momento, cada decisão errada, cada vez que fiquei calado quando deveria ter falado. Como pude ser tão cego? O amor às vezes nos cega, Fernando. Não é desculpa. Eu deveria ter protegido a senhora. Era minha responsabilidade, especialmente depois que papai se foi. Em vez disso, você permitiu que alguém me machucasse. Ele assentiu, os olhos marejados. Sim, e vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o canto dos pássaros no jardim como única trilha sonora para aquele momento de revelações dolorosas. Como estão as coisas entre você e Cristina agora? Perguntei finalmente. Fernando deu um sorriso triste. Terminadas. Pedi o divórcio na semana seguinte ao confronto. Quando entendi a extensão do que ela havia feito, do que havia planejado fazer, não havia como continuar. Ela aceitou bem? Não. Ele riu sem humor. Ela negou tudo a princípio, depois me acusou de abandoná-la, de não ser homem o suficiente para ficar ao lado dela. Tentou todas as táticas, chorou, implorou, ameaçou, mas estava acabado. Onde ela está agora? Não sei ao certo. Ouvi dizer que voltou para a casa dos pais, em outra cidade. Sinceramente, não me importo, desde que ela cumpra o acordo de pagamento. Mais um silêncio, mais pesado dessa vez. E você, Fernando? Onde está morando? Aluguei um apartamento pequeno perto do trabalho. É simples, mas serve por enquanto. Estou fazendo horas extras para conseguir pagar o aluguel e as parcelas do acordo. Algo na forma como ele falou, a dignidade discreta, a aceitação das consequências de seus atos, me lembrou novamente de Antônio. Meu marido também era assim, assumindo responsabilidades sem reclamar, enfrentando os problemas de frente. Fernando, comecei, sentindo meu coração amolecer um pouco. O que aconteceu foi grave. A confiança quebrada não se recupera da noite para o dia. Eu sei, mãe. Não estou pedindo que me perdoe agora, nem que me deixe voltar para casa. Só queria que soubesse que estou arrependido, verdadeiramente arrependido, e que farei tudo o que estiver ao meu alcance para, um dia, merecer sua confiança novamente. Olhei para meu filho, o menino que embalei no colo, o adolescente que orientei nos momentos difíceis, o homem que agora enfrentava o resultado de suas escolhas equivocadas. A dor ainda estava lá, mas junto com ela, algo novo começava a surgir. Compreensão. Um dia de cada vez, Fernando. Vamos reconstruir isso um dia de cada vez. Quando ele foi embora, fiquei sentada na varanda por muito tempo, observando o sol se pôr, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A traição, a luta, a vitória e agora os primeiros frágeis passos rumo à reconciliação. A vida certamente tinha maneiras inesperadas de nos testar, de nos mostrar nossa própria força. Se alguém tivesse me dito há 1 ano que eu enfrentaria e venceria uma batalha desse porte, eu teria rido de incredulidade. Mas aqui estava eu, de pé, mais forte e mais sábia do que nunca. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a fotografia de Antônio na minha mesa de cabeceira. Você estaria orgulhoso de mim, querido. Sussurrei para a imagem sorridente do homem que havia sido meu porto seguro por quase 5 décadas. Eu não desisti. Não me deixei vencer. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso nos lábios, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, eu tinha a força necessária para enfrentar o que viesse pela frente.
3 meses se passaram desde o confronto final com Fernando e Cristina. A vida havia entrado em um novo ritmo, mais calmo, mais controlado, mas também mais solitário em certos aspectos. Marta havia voltado para sua casa em Campinas, embora ligasse todos os dias e viesse me visitar a cada 2 semanas. Ricardo, meu filho do meio, que havia permanecido distante durante toda a crise, ele nunca se dera bem com Fernando, agora aparecia ocasionalmente para almoços de domingo, trazendo sua esposa Ana e os gêmeos de 5 anos. Fernando e eu mantínhamos contato regular, mas ainda distante. Ele vinha tomar café comigo uma vez por semana, geralmente aos sábados. Nossas conversas eram cautelosas, girando em torno de assuntos seguros, seu trabalho, o clima, notícias do bairro. Evitávamos mencionar Cristina ou o passado recente. Era como se ambos soubéssemos que a ferida ainda estava cicatrizando, e tocar nela poderia reabrir o machucado. Ele cumpria rigorosamente o acordo de pagamento, às vezes depositando até mais do que o valor estipulado para aquele mês. "Quero quitar essa dívida o quanto antes", ele me disse uma vez. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representa. Carlos Mendes continuava monitorando a situação legal. Graças aos seus esforços, conseguimos recuperar mais 2 das minhas joias desaparecidas. O anel de diamantes da minha mãe estava em uma casa de penhores em outra cidade, e o broche de safira havia sido vendido online. Mas o comprador concordou em devolvê-lo mediante reembolso quando soube das circunstâncias. Ainda faltavam algumas peças, provavelmente vendidas sem registro ou negociadas de forma que não poderíamos rastrear. Aceitei essa perda como parte do preço a ser pago pela minha ingenuidade. Nem tudo poderia ser recuperado, mas o que importava é que eu havia recuperado minha autonomia, minha dignidade. Com o apoio de Dora e outras amigas do grupo de crochê, voltei a participar das atividades sociais que Cristina havia sutilmente me afastado. Voltei a frequentar o clube de leitura às quintas-feiras, retomei minhas aulas de hidroginástica e até me inscrevi em um curso de pintura para iniciantes no centro comunitário. "Estou orgulhosa de você, Helena", disse Dora após uma de nossas aulas de pintura. "Muitas pessoas, depois do que você passou, teriam se fechado, teriam ficado amarguradas. Mas olha você aí, vivendo, aprendendo coisas novas." "Não vou deixar que eles me roubem isso também, Dora. Já levaram dinheiro, joias. Minha confiança no meu próprio filho. Não vão levar minha alegria de viver." Foi Dora quem sugeriu que eu procurasse um grupo de apoio. Existem muitos idosos que passam por situações semelhantes, Helena. Compartilhar experiências pode ajudar no processo de cura. Relutante a princípio, acabei aceitando a sugestão e comecei a frequentar um grupo no Centro de Assistência Social do bairro. Ali conheci outras mulheres, e alguns homens, que haviam sido vítimas de abuso financeiro por parte de familiares. Suas histórias eram diferentes da minha em detalhes, mas assustadoramente semelhantes na essência. Havia Maria, de 78 anos, cujo sobrinho havia convencido-a a colocá-lo como procurador de todas as suas contas, apenas para esvaziar suas economias em menos de 1 ano. Pedro, de 82, cujo filho e nora haviam vendido sua casa sem seu consentimento, usando uma procuração forjada. Célia, de 70, que havia sido praticamente mantida em cárcere privado pelos filhos, que controlavam cada centavo de sua aposentadoria. Ouvir essas histórias me fez perceber que não estava sozinha, que não havia sido especialmente tola ou ingênua. Era um padrão, uma tática predatória que afetava idosos de todas as classes sociais e níveis educacionais. "O problema não é a idade em si", explicou a psicóloga que coordenava o grupo, doutora Lúcia. "É a vulnerabilidade emocional." Muitos idosos, especialmente após a perda de um cônjuge, enfrentam solidão, medo do abandono. Os predadores, infelizmente, muitas vezes membros da própria família, exploram essa vulnerabilidade. As sessões semanais do grupo se tornaram um porto seguro para mim, um lugar onde podia expressar meus sentimentos mais sombrios, a raiva,
a vergonha, o ressentimento, sem julgamentos. Onde podia receber e oferecer apoio, onde podíamos todos juntos transformar nossas experiências dolorosas em aprendizado e crescimento. Em uma dessas sessões, conheci Teresa, uma senhora de 75 anos que havia passado por uma situação quase idêntica à minha. Sua filha e genro haviam se mudado para sua casa após a morte de seu marido, assumido o controle de suas finanças e planejavam interná-la em um asilo para vender sua propriedade. Como você conseguiu sair dessa situação? Perguntei a ela após a sessão, enquanto tomávamos um café na lanchonete próxima. Teresa sorriu, um sorriso que continha tanto tristeza quanto força. Fiz o que você fez, querida. Lutei. Procurei ajuda legal, confrontei minha filha, reclamei o que era meu por direito. E sua relação com ela? Vocês conseguiram se reconciliar? O sorriso de Teresa esmoreceu um pouco. Não completamente. Há feridas que não cicatrizam totalmente. Mas aprendemos a conviver, a respeitar os limites uma da outra. Não é perfeito, mas é melhor do que o rompimento total. É isso que espero com meu filho, confessei. Não sei se algum dia confiarei nele como antes, mas não quero perdê-lo completamente. O tempo ajuda, Helena. E estabelecer fronteiras claras. Nunca mais permiti que minha filha tivesse qualquer acesso às minhas finanças, por exemplo. Amor não significa abrir mão de sua autonomia. As palavras de Teresa ficaram comigo nos dias que se seguiram. Amor não significa abrir mão de sua autonomia. Essa frase ressoava em minha mente enquanto eu reorganizava minha vida, reconstruía minhas rotinas e, aos poucos, reaprendia a confiar. Não apenas nos outros, mas em mim mesma. Uma das mudanças mais significativas que fiz foi em relação às minhas finanças. Com a ajuda de Carlos, estabeleci um sistema à prova de fraudes. Agora recebia alertas de qualquer movimentação em minhas contas, por menor que fosse. Troquei de banco, criei novas senhas, transferi minhas economias para aplicações mais seguras. Nunca mais alguém teria acesso fácil ao meu dinheiro. Também mudei a fechadura do cofre onde guardava minhas joias recuperadas. A nova combinação era conhecida apenas por mim. Nem mesmo Marta ou Ricardo sabiam. Não por desconfiar deles, mas por acreditar que quanto menos pessoas soubessem, mais seguro seria. A casa também passou por transformações. Contratei um jardineiro para revitalizar o jardim que tanto amávamos, Antônio e eu. As roseiras que ele havia plantado e que Cristina havia negligenciado até quase morrerem, voltaram a florescer sob cuidados adequados. Pintei as paredes de cores vivas, um amarelo suave na sala, um azul sereno no quarto, tons que traziam luz e alegria aos ambientes que por tanto tempo haviam parecido uma prisão. Está ficando lindo, mãe, comentou Marta durante uma de suas visitas, enquanto admirávamos o novo visual da sala. Parece que a casa está respirando novamente. É assim que me sinto também, respondi, como se estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. Os meses foram passando. Outono, inverno, e finalmente a primavera chegou novamente, trazendo cores e perfumes ao jardim. Um ano havia se passado desde o confronto com Fernando e Cristina. Um ano de cura, de aprendizado, de redescoberta. Em uma manhã de sábado, Fernando apareceu para nosso café habitual trazendo uma surpresa. Uma caixa pequena, embrulhada em papel azul com uma fita dourada. O que é isso? Perguntei intrigada. Não era meu aniversário, nem nenhuma data especial que eu pudesse recordar. Abra, mãe. Desembrulhei o pacote com cuidado. Dentro da caixa, aninhada em veludo negro, estava uma pulseira de ouro com pequenos pingentes, um coração, uma chave, uma rosa. Fernando, comecei sem saber o que dizer. Não é para substituir as joias perdidas, ele se apressou em explicar. Sei que nada poderia substituí-las. É um símbolo do meu compromisso com você, com nossa reconstrução. Examinei cada pingente. O que significam? O coração é óbvio, meu amor por você, que nunca mudou, mesmo quando eu fui um tolo cego. A chave, bem,
É a promessa de que nunca mais tentarei controlar sua vida, suas decisões. Suas chaves são suas, para sempre. E a rosa? Perguntei, tocando o delicado pingente. Para lembrar o jardim que o pai plantou. Para lembrar que, mesmo após tempos difíceis, as coisas belas podem florescer novamente. Senti lágrimas quentes deslizarem por minhas bochechas. É linda, Fernando. Obrigada. Tem mais uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Quitei a dívida. Trabalhei horas extras, vendi meu carro, economizei em tudo que pude. Não queria que isso se arrastasse por anos. Queria encerrar este capítulo de uma vez. Abri o envelope. Dentro, um recibo bancário confirmava o depósito do valor restante da dívida. Uma quantia considerável que representava um sacrifício significativo para alguém na situação financeira de Fernando. Como você conseguiu tanto dinheiro tão rápido? Ele deu de ombros, um gesto que me lembrou tanto do menino que ele havia sido. Como disse, economizei, trabalhei muito e... Bem, vendi o apartamento que estava comprando antes de conhecer a Cristina. Você vendeu seu apartamento? Exclamei surpresa. Fernando havia economizado por anos para dar entrada naquele pequeno imóvel. Era seu sonho de independência. Era o certo a fazer. Não podia viver confortavelmente sabendo que devia tanto a você. Agora estou alugando um lugar menor, mais barato. Em alguns anos, posso recomeçar a juntar para comprar outro. Aquele gesto, o sacrifício de algo tão importante para ele, me tocou profundamente. Não era apenas dinheiro, era uma prova tangível de arrependimento, de compromisso com a reparação. Filho, comecei, minha voz falhando. Isso significa muito para mim. Não apenas o dinheiro, mas o esforço, o sacrifício. Fernando assentiu, seus olhos também marejados. Eu sei que nunca poderei desfazer completamente o mal causado, que sua confiança em mim nunca será a mesma. Mas queria que soubesse que estou fazendo tudo ao meu alcance para ser digno de ser seu filho novamente. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era perdão completo. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas era um novo começo, um terreno mais firme sobre o qual reconstruir nossa relação. E como vai sua vida, Fernando? Além do trabalho, do apartamento? Você está bem? Era a primeira vez em meses que eu perguntava diretamente sobre seu bem-estar pessoal, não apenas por educação, mas por genuíno interesse. Ele hesitou por um momento, depois sorriu timidamente. Estou conhecendo alguém. É mesmo? Quem? Chama-se Renata. Trabalha comigo no departamento de vendas. Estamos saindo há algumas semanas. E como ela é? Diferente, Fernando respondeu após uma pausa. Quieta, estudiosa, gosta de livros, de música clássica. Tem um gato chamado Beethoven. Ele riu. Completamente diferente da Cristina, em todos os aspectos. Parece uma moça interessante. É sim. E ela sabe de tudo, mãe. Contei a ela sobre o que aconteceu, sobre o que fiz. Achei importante começar sem segredos. Como ela reagiu? Ficou horrorizada, claro. Mas disse que admirava minha honestidade, minha vontade de consertar as coisas e que todos merecem uma segunda chance, se realmente mudaram. Ela parece sábia. Eu gostaria que você a conhecesse um dia, mãe, quando estiver pronta. Aquilo era novo. Ele respeitando meu tempo, meus limites, não impondo nada. Talvez em breve, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade dessa possibilidade. Continuamos conversando por mais uma hora, sobre seu trabalho, sobre minhas aulas de pintura, sobre as travessuras dos gêmeos de Ricardo. Era a conversa mais natural, mais honesta que tínhamos em mais de um ano. Quando ele se despediu, nosso abraço foi um pouco mais longo, um pouco mais apertado que o habitual. Depois que Fernando saiu, sentei-me na varanda, contemplando o jardim florido e a pulseira nova em meu pulso. Os pingentes brilhavam ao sol. Coração, chave, rosa. Promessas de um futuro diferente, de relações baseadas em respeito mútuo, não em controle.
Pensei em tudo o que havia acontecido, em como minha vida havia sido virada do avesso e depois reconstruída, diferente, mas de certa forma mais forte. Pensei nas lições dolorosas que aprendera, nas amizades que havia fortalecido, nas novas pessoas que havia conhecido ao longo desse processo. As coisas belas podem florescer novamente, Fernando havia dito. E olhando para meu jardim renascido, para minha casa recuperada, para minha vida renovada, eu sabia que ele estava certo. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a fotografia de Antônio, como fazia todas as noites. Estamos consertando as coisas, querido. Sussurrei para a imagem sorridente. Não é perfeito, mas estamos caminhando, passo a passo, dia a dia. E pela primeira vez desde que tudo começara, senti que realmente havíamos virado uma página. Que o pior havia ficado para trás. E que o que viria pela frente, com todas as suas incertezas e desafios, seria enfrentado com a força que eu nem sabia que possuía até ser testada. Uma força que sempre esteve lá, adormecida, esperando o momento de despertar. O tempo tem um jeito curioso de transformar nossas perspectivas. Mais 6 meses se passaram desde aquele dia em que Fernando me presenteou com a pulseira e quitou sua dívida. Agora, olhando para trás, aquele momento parece um verdadeiro divisor de águas em nossa relação. Nossas conversas se tornaram mais frequentes, nossos encontros menos tensos. Fernando voltou a aparecer para almoços de domingo, inicialmente sozinho, depois ocasionalmente acompanhado por Renata, a jovem de quem havia falado. Minha primeira impressão dela foi positiva. Calma, observadora, com um sorriso gentil que parecia genuíno. Completamente diferente de Cristina, não apenas na aparência. Renata era mais baixa, com cabelos castanhos naturais e roupas simples, mas principalmente na atitude. Onde Cristina era dominante e barulhenta, Renata era respeitosa e atenta. Onde Cristina avaliava objetos, Renata observava pessoas. Dona Helena, Fernando me contou que a senhora pinta. Ela comentou durante um de nossos almoços. Eu adoraria ver seus trabalhos algum dia, se não for incômodo. Mostrei a ela minhas tentativas amadoras. Paisagens simples, naturezas mortas, experimentos com cores e texturas. Nada de extraordinário, mas Renata pareceu genuinamente interessada. São lindos, ela disse, observando um pequeno quadro de girassóis que eu havia pintado na semana anterior. Tem algo de Van Gogh nesse, não tem? Aquela vibração das cores. Você entende de arte? Perguntei surpresa. Um pouco. Estudei História da Arte na faculdade, antes de mudar para a administração. Ainda leio bastante sobre o assunto. Conversamos por mais de 1 hora sobre pintores, estilos, técnicas. Fernando nos observava com um sorriso discreto, satisfeito em ver a interação fluindo naturalmente. Você escolheu bem desta vez, comentei com ele mais tarde, quando Renata havia ido ao banheiro. Ele assentiu, sério. Aprendi a lição, mãe, do jeito mais difícil. Com o tempo, Renata se tornou uma presença regular em nossas vidas. Sem pressa, sem imposições, ela foi conquistando seu espaço com genuíno interesse e respeito. E o mais importante, nunca tentou interferir na relação entre Fernando e eu. Nunca tentou controlar aspectos da minha vida. Gosto dela, confessei a Marta durante uma de suas visitas. Ela parece sincera. Marta sorriu aliviada. Também achei. É bom ver o Fernando com alguém que o trata bem, que o respeita. Alguém que respeita você também. Não era apenas minha relação com Fernando que florescia. Minha vida social também havia se expandido. O grupo de apoio no centro comunitário se tornara uma parte importante da minha rotina. Ali, além de dar e receber suporte emocional, formei novas amizades, pessoas que entendiam exatamente pelo que eu havia passado, que não julgavam minhas decisões ou minha vulnerabilidade. Teresa, a senhora que havia passado por situação semelhante à minha, se tornou uma companheira regular para chás da tarde e sessões de cinema.
Aos 75 anos, ela tinha uma energia e um entusiasmo pela vida que eram contagiantes. A melhor vingança contra quem tentou nos destruir, Helena, é viver bem, ela costumava dizer, saboreando um pedaço de bolo de chocolate. Cada novo dia, cada nova experiência, cada risada é uma vitória. Foi Teresa quem me incentivou a me tornar voluntária no próprio centro comunitário, compartilhando minha experiência com outras pessoas idosas que enfrentavam situações de abuso financeiro ou emocional. Sua história pode ajudar a salvar outros, querida, ela disse. Mostrar que é possível se levantar, se defender, recomeçar. E assim, uma vez por semana, eu me sentava em uma sala simples no centro comunitário e contava minha história, a viuvez, a solidão, a chegada de Cristina, os sinais que ignorei, a manipulação que sofri e, finalmente, como consegui recuperar o controle da minha vida. O mais importante, eu dizia às pessoas que me ouviam com atenção, é reconhecer os sinais precocemente. Quando alguém começa a te afastar dos seus amigos, a questionar sua memória ou sanidade, a insistir em controlar seu dinheiro para te ajudar, esses são sinais de alerta. Era difícil reviver aqueles momentos, mas cada vez que via uma luz de reconhecimento nos olhos de alguém, cada vez que alguém vinha me agradecer após as reuniões, dizendo: "Isso está acontecendo comigo agora", sentia que minha dor havia servido para algum propósito maior. Você está salvando vidas, Helena. Doutora. Lúcia, a psicóloga do centro, me disse certo dia: muitos idosos preferem morrer em silêncio do que admitir que estão sendo abusados pela própria família. Seu exemplo dá coragem a eles. Enquanto minha vida se expandia em novas direções, as notícias sobre Cristina eram escassas. Segundo o que Fernando ouvira, ela havia se mudado para o interior do estado, onde conseguira um emprego como vendedora em uma loja de departamentos. Aparentemente, continuava cumprindo o acordo de pagamento, embora com atrasos ocasionais. Ela ligou para mim uma vez. Fernando me contou durante um de nossos cafés. Pediu para voltar. Disse que tinha mudado, que percebeu seus erros. E o que você disse a ela? Que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, que desejava o melhor para ela, mas que nosso tempo havia passado. Foi difícil para você? Fernando refletiu por um momento. Menos do que eu esperava. O que tivemos não era real, mãe. Era uma ilusão. Ela me manipulava tanto quanto manipulava você, só de formas diferentes. Compreendi o que ele queria dizer. Cristina havia encontrado a vulnerabilidade de cada um de nós. Minha solidão após a morte de Antônio, a insegurança emocional de Fernando, e explorado essas fraquezas para seus próprios fins. Sabe o que é engraçado? Continuei. Depois de tudo, não sinto raiva dela. Não mais. Sinto pena. Pena? Sim. Que tipo de pessoa precisa manipular, enganar e roubar os outros para se sentir poderosa? Que tipo de vazio existe dentro de alguém assim? É triste quando se pensa bem. Fernando assentiu lentamente. Nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido. No fundo, pessoas como ela são vazias, insaciáveis. Exatamente. E nós seguimos em frente, aprendemos, crescemos, enquanto ela... Bem, ela provavelmente continuará repetindo os mesmos padrões, buscando novas vítimas, nunca realmente satisfeita. Naquela tarde, após Fernando ir embora, fiquei pensando em como a vida dá voltas. 2 anos antes, eu era uma viúva solitária, vulnerável, facilmente manipulada. Agora, eu era uma mulher forte, consciente de meus direitos, capaz de ajudar outros em situações semelhantes. A perda havia sido real, não apenas financeira, mas emocional. A confiança quebrada, especialmente com Fernando, nunca seria completamente restaurada. Haveria sempre uma pequena reserva, uma hesitação sutil. Mas o ganho também era inegável. Eu havia descoberto uma força que não sabia possuir. Havia aprendido a estabelecer limites, a exigir respeito, a viver em meus próprios termos.
Aquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Carlos Mendes. Helena, tenho notícias sobre mais uma de suas joias. Meu coração acelerou. Qual delas? O colar de safiras pequenas, aquele que você descreveu como presente do seu aniversário de 40 anos. Onde o encontraram? Em um site de leilões online. Estava sendo vendido por um colecionador de São Paulo. Quando expliquei a situação, ele concordou em devolvê-lo mediante comprovação de propriedade e reembolso do valor que pagou. Quanto? R$ 5.000. Sei que é mais do que gostaríamos, mas... Eu pago. Interrompi sem hesitar. Aquele colar... Antônio economizou por meses para me dar de presente. Tem um valor sentimental que não pode ser medido. Entendo perfeitamente. Vou iniciar os procedimentos amanhã mesmo. Após desligar, fui até minha caixa de joias, não mais escondida no cofre, mas sobre minha penteadeira, onde sempre estivera antes de Cristina entrar em nossas vidas. Abria e passei os dedos pelas peças recuperadas. Cada uma contava uma história. Cada uma representava um momento especial compartilhado com Antônio. O colar de safiras tinha sido especial. Antônio havia trabalhado horas extras por meses para conseguir comprá-lo. Azul como seus olhos, ele havia dito ao colocá-lo em meu pescoço naquela noite de aniversário, há mais de 3 décadas. A perspectiva de recuperá-lo me encheu de uma alegria que não sentia há muito tempo. Era como recuperar um pedaço do meu passado, uma memória tangível do amor que Antônio e eu compartilhamos. Dormi com um sorriso nos lábios aquela noite, sonhando com aniversários passados, com Antônio ajudando-me a colocar o colar, com nossos filhos pequenos correndo pela casa, com tempos mais simples e felizes. Pela manhã, ao acordar, tive uma ideia. Peguei o telefone e liguei para Fernando. Filho, tenho um favor a te pedir. 2 semanas depois, Fernando e eu estávamos em São Paulo, em um café elegante no centro da cidade. Do outro lado da mesa estava um homem de meia-idade, bem vestido, com expressão séria, mas educada. Senhora Helena, ele disse, estendendo a mão. Sou Paulo Mendes. Sinto muito pelas circunstâncias em que seu colar chegou até mim. O senhor não tinha como saber, respondi, apertando sua mão. Agradeço por concordar em devolvê-lo. Paulo abriu uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, o colar de safiras repousava intacto, as pedras azuis brilhando sob a luz suave do café. É lindo, comentou ele. Peças assim com tanta história não são apenas joias, são pedaços de vida. Exatamente, concordei, emocionada ao ver o colar depois de tanto tempo. Este foi um presente do meu marido há mais de 30 anos. Fernando, que até então observava em silêncio, tirou um envelope do bolso. Aqui está o valor combinado, Sr. Paulo. O homem aceitou o envelope, contou rapidamente as notas e assentiu, satisfeito. Tudo certo. Ele me entregou a caixa com o colar. Espero que traga boas lembranças de volta. Quando Paulo se retirou, Fernando me olhou com um sorriso tímido. Posso? Perguntou, indicando o colar. Assenti, entregando-lhe a caixa. Ele retirou cuidadosamente o colar e ficou atrás de mim, ajudando-me a colocá-lo, exatamente como Antônio fazia. Fica lindo em você, mãe, ele disse, sua voz embargada. Combina com seus olhos, assim como papai sempre dizia. Toquei as pequenas safiras com a ponta dos dedos, sentindo um nó na garganta. Obrigada por vir comigo, filho. Significa muito. É o mínimo que posso fazer. Devia ter impedido que isso acontecesse para começo de conversa. Não vamos mais olhar para trás, respondi, segurando sua mão. O que importa é que estamos aqui agora, juntos, recuperando o que foi perdido. Fernando sorriu, apertando minha mão de volta. Juntos, ele repetiu como uma promessa. Naquele momento, sentada em um café em São Paulo com meu filho, usando o colar que Antônio me dera décadas atrás, senti um círculo se fechar. Não era um final. A vida raramente oferece conclusões tão limpas e definitivas.
era apenas mais um passo na jornada, mais uma prova de que, mesmo das perdas mais dolorosas, podem surgir novos começos. Ao voltarmos para casa naquela noite, olhei para as estrelas pelo vidro do carro e sussurrei um agradecimento silencioso a Antônio, onde quer que ele estivesse, por ter me dado a força para enfrentar essa batalha e por ter criado filhos que, apesar dos tropeços, encontravam seu caminho de volta ao que realmente importava. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.